Imagine isto: uma escolazinha no meio do nada, num vilarejo de Minas Gerais. Lá o professor João, viúvo há 10 anos, acorda às 5 da manhã todos os dias para preparar suas aulas com giz e papel velho. Ele ama ensinar. Sabe, acredita de verdade que a educação é a única coisa que pode tirar a gente da lama, que pode mudar o destino de uma vida. Mas um dia, tudo muda. Chega um programa de intercâmbio trazendo alunos ricos de São Paulo, filhos de grandes empresários, com iPhones de última geração na mão e aquele olhar de desprezo de quem é esse caipira. No primeiro dia de aula, João, cheio de orgulho, tenta uma aula sobre a história local, sobre a força do povo simples que construiu este Brasil. Ele mal começa a falar quando um aluno, o Pedro, herdeiro de uma gigantesca rede de shoppings, o interrompe com arrogância. Professor, com todo respeito, mas isso aí é história de perdedor. Lá na cidade a gente aprende sobre startups, Bitcoin, sobre o futuro. Não sobre vacas e milho. A sala inteira explode em risadas. João engole seco, o coração apertado, mas respira fundo e continua a aula, tentando manter a dignidade. Só que aquele desprezo inicial vira rotina. Os alunos de São Paulo ignoram completamente as lições, trocam memes no grupo da classe durante as explicações, zombando do sotaque e das roupas do professor. A humilhação atinge o auge quando, num ato de crueldade inacreditável, Pedro aponta para uma poeira no chão e diz, em voz alta para todos ouvirem: "Se o senhor limpar isso aqui, eu te pago uma grana. Espera." Pensando bem, você deve precisar, né? João vai para casa naquele dia e chora sozinho. Um choro silencioso e amargo. Era uma injustiça pura, daquelas que cortam a alma. Mas, mesmo arrasado, ele não desiste. Ele sabia que sua missão era maior do que aquela humilhação. Os meses passam e o abismo entre o mundo de João e o dos alunos ricos só aumenta. Quando chegam as férias, eles voltam para São Paulo, lotando as redes sociais com stories de jatinhos particulares, festas exclusivas e viagens para Miami. Pedro, claro, se torna o líder da zombaria, o rei da arrogância. Um dia, ele chega com uma Ferrari alugada e solta na frente de todos: "Ei, professor, se você tocar na minha Ferrari, eu te processo por danos morais." Brincadeira. Você nem sabe dirigir, né? E a turma, como um coro, aplaude a piada. João, que perdeu a esposa anos antes para uma doença porque não tinha dinheiro para comprar os remédios caros, só consegue pensar: eles têm tudo, mas não têm alma. Enquanto eles ostentam uma vida de luxo vazio, João enfrenta uma realidade dura. Ele cuida da mãe idosa e doente no interior, contando cada centavo, sem um tostão para os remédios que poderiam aliviar o sofrimento dela. Ele escolhe ignorar os insultos diários na escola e foca sua energia em uma aluna quieta, a Maria, filha de um fazendeiro pobre, assim como ele foi um dia. Ela absorve cada palavra, cada lição, com os olhos brilhando de esperança. O contraste é doloroso. A cidade com seu luxo superficial e vazio, e o interior, com sua sabedoria profunda e ignorada. Você sente essa raiva crescendo aí dentro? É exatamente esse sentimento, essa injustiça que todo mundo, nem que seja um pouquinho, já viveu, que faz histórias como essa grudarem na nossa mente.
2 anos se passam, Pedro e sua turma se formam em São Paulo, celebrados como a próxima geração de sucessos. Pedro, seguindo o roteiro esperado, abre uma startup de aplicativos que parece promissora, mas o castelo de cartas desaba. Uma fraude no negócio é descoberta. O pai declara falência e, da noite para o dia, Pedro perde absolutamente tudo. A casa, o carro de luxo, a namorada interesseira. Ele se torna uma figura trágica, um mendigo chique vagando pelas ruas de São Paulo, dormindo em abrigos. E os outros colegas seguem destinos parecidos. Um se afunda em dívidas, outro desenvolve uma depressão profunda causada pelo sucesso vazio que perseguiu. E aí vem a grande virada do destino. Num dia de desespero total, Pedro encontra uma notícia velha na internet sobre João, aquele professor que ele tanto humilhou. A matéria dizia que João se tornou uma referência nacional em educação alternativa, com um livro que viralizou, chamado Lições da Roça para o Mundo Moderno. Desesperado, quebrado e sem ter para onde ir, Pedro junta as últimas moedas, pega um ônibus e viaja de volta para aquele vilarejo em Minas Gerais. Ele chega na porta da escolinha, sujo, magro e irreconhecível. Com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, ele encara o professor e diz: "Professor, eu errei. Você tentou me ensinar sobre humildade, sobre valor, e eu ri da sua cara. Agora, eu imploro, me ajude a recomeçar. Eu volto para sua turma. Eu limpo o chão se precisar. Eu faço qualquer coisa." E eu, com a grandeza que só os verdadeiramente fortes possuem, ele perdoa na hora, mas não sem uma lição final. Filho, riqueza sem raiz apodrece. Aqui, a gente planta devagar, para colher para sempre. E, um por um, os outros alunos também voltam, implorando, chorando, buscando redenção naquela pequena escola. A reviravolta é ainda maior. Pedro não só reaprende as lições de vida, ele se torna o maior parceiro de João. Usando o conhecimento de tecnologia que tinha, ele ajuda a modernizar a escola. Mas desta vez, sem arrogância, com o propósito de servir. A escola explode em popularidade e os ex-alunos ricos, agora humildes, se tornam mentores para a nova geração. E a surpresa final: Maria, aquela aluna quieta e dedicada, se torna a nova diretora da instituição. E Pedro, ao receber uma pequena parte de sua herança de volta, doa cada centavo para criar um fundo de bolsas para alunos pobres. A moral universal dessa história é clara: a injustiça machuca, mas a verdadeira força não está no brilho falso do ouro, e sim na profundidade das nossas raízes. Se essa história te tocou, imagine o impacto que ela pode ter em alguém que está passando por algo parecido neste exato momento. Obrigado por assistir até aqui. Curte este vídeo. Se você também acredita em grandes viradas, inscreva-se para mais histórias como esta e comente aqui embaixo qual injustiça que você já viu ou viveu. Você gostaria de ver transformada em uma história de redenção? Paz e que a grande virada da sua vida esteja mais perto do que você imagina.